No vídeo de hoje nós vamos falar de um jogo de moto que foi o primeiro jogo de moto que migrou para o 3D. E pelo que eu consegui jogar dele, eu vou te falar se ele se sustenta até os dias atuais, 25 anos depois de seu lançamento. E eu creio que todo o sacrifício que eu fiz para executar este game no Windows 11 tenha valido a pena. Eu confesso que eu tava com muita falta de fazer um vídeo específico de um jogo velho e obscuro, como eu costumava fazer nos primórdios do canal quando eu tinha mais tempo para isso. Vou contar pra você essa experiência logo após eu falar do clube de membros, que custa apenas R$ 4,99 por mês, e este clube te dá benefícios exclusivos, como participar da corrida dos membros, acesso antecipado a vídeos e muito mais. Tá esperando o quê? Assine agora, logo após esta intro. Vamos falar hoje do GP500. E por que esse nome e não MotoGP? Porque MotoGP foi usado com esse nome apenas em 2002, apesar de esse nome ter sido utilizado no jogo da MotoGP lançado em 2000 no PlayStation 2, um joguinho até razoável, que até pensei em fazer live, mas a live mal duraria 1 hora de duração, até porque ele só tinha 5 circuitos nesse game. Típico jogo de início de geração para demonstrar o que o Super PlayStation 2 poderia fazer. Este até tem uma jogabilidade bem interessante e trilhas sonoras muito boas, e me chamou muita atenção. O fato de também suportar o aspect ratio 16:9 não deixando datado para as telas que se popularizariam nas próximas décadas. Até o ano de 2001, a principal categoria de motociclismo era conhecida como 500 cilindradas, que era chamada aqui no Brasil como Mundial de Motociclismo ou Mundial de Motovelocidade. Mundial de Motociclismo é na Band. Neste sábado, os treinos classificatórios para o Grande Prêmio do Brasil, ao vivo de Jacarepaguá, o ronco das máquinas com exclusividade, neste sábado, 1h20 da tarde. E este jogo foi desenvolvido pela Melbourne House e publicado pela Hasbro Interactive, sobre chanceler da grande Microprose. Espera um pouco. Que não me é estranho essa empresa, e aí eu passei a ficar ainda mais interessado em jogar. Mas eu vou te falar, para quem tem o Windows 10 ou Windows 11, não é uma tarefa muito fácil executar esse jogo abandonware do final da década de 90. Para passar por cima de tudo isso, eu instalei o GP500 numa máquina virtual com Windows XP, lembrando que rodar esses jogos em máquina virtual tem um desempenho no mínimo deplorável. Passei os arquivos instalados para a máquina virtual, apliquei lá um pó de pirilim pim pim, usei o N-Glide e aí sim, o jogo conseguiu ser executado no Windows 11. Ou seja, apesar do PC fornecer uma longevidade maior a jogos antigos, muitas vezes é necessário gambiarra para funcionar em arquiteturas atuais, o que afasta usuários novatos de jogar no computador. Assim como 90% dos jogos de esporte da década de 90, os modos de jogo eram bastante simples: corrida única, time trial e campeonato. O jogo tinha uma licença dos pilotos, das motos e de todas as pistas do calendário das 500 cilindradas da temporada de 1998, mesmo ano de outro jogo de corrida da mesma publisher, lançada em 2000. O visual 3D surpreende até, por ser inclusive o primeiro jogo de MotoGP em 3D. Até porque no universo que só tinha o Grand Prix 500 para DOS e os ótimos jogos GP1 e GP1 Parte 2 para Super Nintendo usando o Mode 7, este aqui foi revolucionário. Não só você tem inúmeras opções de câmeras em terceira pessoa e primeira pessoa, como também as pistas são muito bem modeladas e tem até o replay completo da corrida, com câmeras de pistas e grafismos utilizados pela 500 cilindradas daquela temporada. Em gráficos, eu diria que compete pau a pau com jogos da era de um Dreamcast muito facilmente, na resolução mais alta que esse jogo suporta, infelizmente em 4x3, em 1600 por 1200 de resolução. Não fica datado para os monitores Quad HD atuais, apesar das barras pretas desse formato. Mas vou te falar, ele não é um jogo fácil de jogar, mesmo configurando para o modo arcade, que tem algumas assistências de estabilidade embustida. No teclado eu diria que é praticamente injogável, tombo atrás de tombo, sem contar que cada tombo que você aguarda quase 15 segundos para levantar, te jogando praticamente
para o final do grid. A sua sorte é que a IA também erra bastante e abandona a prova numa eventual queda. E uma das pistas do jogo, então, acho que caíram em 6 ou 7 competidores numa curta corrida de 3 voltas. O nível de dificuldade varia desde 0 até acima de 100%. Outra dificuldade de executar esses games da década de 90 é a questão dos controles. Os jogos da época não vão entender esses controles atuais da 8-bit Duo com configuração de Xbox e eixos LR, analógicos LT, RT, e aí como faz? Chora? Não. Após você comprar o controle no meu link na descrição, você instala o Joy2Key. Esse simples programa consegue mapear cada tecla do teclado para um botão ou eixo do controle. Logo basta deixar a configuração do game para teclado e mapear os botões, e voilá! Agora sim tá bem mais jogável. Consegui até me manter pelo menos uma volta na pista. O único bug que eu notei neste game, devido provavelmente a esse pod pirilim pim pim aplicado no game, é que de repente ele ficava rápido demais, me atrapalhando na pilotagem por uns 2 segundos, quando ele subia repentinamente de 30 para 60 quadros, e ele às vezes caía de 60 para 30 no replay, e aí ele não voltava mais. Então a solução que eu adotei mais na metade do campeonato em andamento foi utilizar o Riva para travar o game a 30 quadros. Não me impedia desse bug não acontecer, mas para mim se tornava uma experiência mais estável e jogável. E agora falando um pouco das pistas de MotoGP, foi também outra dificuldade, uma vez que não acompanha a categoria, e dirigir moto em pistas conhecidas se torna um desafio duplo, tanto na questão em ter que frear mais cedo e às vezes também dar uma passada na zebra de mau jeito, resulta num tombo terrível. O campeonato de 98 costumava começar em Suzuka. Eu achei que em Suzuka faltou alguns detalhes na reta principal que me deu uma sensação de pista inacabada, com muros até bem afastados do que geralmente é, mas pelo menos a roda gigante ainda tá lá. A próxima etapa é a pista de Johor, na Malásia, que nunca ouvi falar na vida, logo era uma verdadeira surpresa. Só lembrando que o circuito de Kuala Lumpur, que corre hoje a MotoGP, ainda não existia. Falta aquela linha da trajetória ideal que tinha arcaicamente no Grand Prix 3, e ali eu descobri da pior forma possível que um corte de curva é penalizado com um cruel stop and go que acaba com a corrida. A etapa seguinte é Jerez, que continua no calendário até hoje em dia, sem nenhuma grande alteração no traçado, desde aquela época uma pista complicada de fazer ultrapassagens. Em seguida, a pista de Mugello, que tem uma reta enorme e também continua no calendário da categoria. Depois de Mugello, a asquerosa pista de Paul Ricard, mas antes das reformas que criariam aquelas faixas azuis terríveis. Nessa Paul Ricard ainda tinha uma cara de década de 70, com areia, e uma segunda parte do circuito bastante diferente dos dias de hoje em algumas curvas, porém sem a chicane tosca que corta a reta Mistral. Pelo menos você não conseguia se confundir com os 190 traçados possíveis de hoje. Em seguida, Jarama, pista que pilotei um pouco em jogos de corrida, mas foi usada na Fórmula 1 dos anos 70. Se o seu jogo de corrida tem essa pista, é certamente um jogo muito obscuro. Quando eu joguei, proporcionou um acidente lindo entre a IA. Foi a primeira que consegui pontuar. Para pontuar, você precisa chegar pelo menos em 15º, mas em corrida de 4 voltas, tombando 1 a 2 vezes por corrida, era uma missão praticamente impossível. Em seguida, Assen, pista também presente na MotoGP. Era uma pista muito comprida, com retas, curvas rápidas, mas em 2006 ela sofreu um corte de comprimento, caindo dos 6 para o 4,5 km. Em seguida, Donington Park, circuito presente até em modo histórico dos MotoGPs atuais. Nesta pista eu conquistei o primeiro pódio por conhecer o circuito. Até o jogo F1 Racing da Ubisoft tinha pódio. As caras de cu do piloto, ó. O Ultra tá igualzinho, Zanardi parece o Senna e o Paninho. Ah, legal, legal. Porém, eu não vi aqui nenhum vídeo especial, recompensa, como aqueles clipes FMV do Grand Prix 3. Uma pena. Também não sofreu alterações nesses 30 anos, ao contrário de Sachsenring. Essa sim parece sofrer uma bomba atômica na década de 2000, porque o traçado está muito diferente do que eu estava acostumado nos jogos recentes.
Eu me lembro muito bem dessas curvas de raio longo no primeiro segmento, mas naquela época ainda não existia aquela descida íngreme na parte final do circuito, construído apenas também no início dos anos 2000. E vale o registro do circuito de Brno na República Tcheca. Como é que eu pude esquecer desse circuito quando eu escrevi o roteiro desse vídeo? Mas vai saber, porque ele é um dos meus favoritos do calendário da MotoGP. Ele não houve nenhuma modificação de traçado de 98 para hoje. Ele ainda continua com esse terceiro setor com várias curvas de 90 graus e 2 setores de reta no primeiro setor, onde é o principal ponto de ultrapassagem. Inclusive nessas curvas de 90 graus também pode ocorrer esse troca-troca de posições. É um circuito muito bacana que eu não sei porque ficou de fora originalmente do roteiro. Depois voltamos para a Itália com o circuito de Imola, sem grandes surpresas. O circuito de Catalunha na Espanha já estava presente no calendário. E para encerrar o calendário, Phillip Island, meu circuito favorito na Austrália. Porém, deve ter muito cuidado nas freadas em descida, porque os hairpins vêm do absolutamente nada. E para encerrar, Buenos Aires na Argentina, na sua configuração parecida com que a Fórmula 1 usava nos anos 90. Numa prova que geral abandonou e conquistei ali a minha primeira vitória no game. O máximo que eu reparei de diferente é a torcida gritando um pouco mais e o Alex Barros dançando na moto na vitória. E com esse resultado, try again next time. Interessante saber que boa parte das pistas que corriam em 98 ainda correm hoje. Para encerrar, testei o modo simulador. É um modo impraticável no teclado, mas no controle, se você pegar o jeito, você consegue se acostumar. Lembrando que as chances de você cair na moto neste modo é muito maior. Também dá para tirar as assistências de frenagem e também pode comandar a inclinação do piloto na moto, que aí sim você pode elevar a simulação a outros patamares. Além disso, para fazer o setup da moto, você obrigatoriamente deve entrar no modo Practice, onde dá para ver as opções tanto de tipo de pneus, suspensão e relação de marcha. Creio que vale muito a pena se você quiser realmente sair do arcade e encarar o máximo de simulação que GP500 oferece. Apesar das dificuldades de se executar este jogo no Windows atual, poucos modos de jogo e dificuldade de dirigir neste game, me frustrando um pouco com as quedas porque não tinha flashback igual aos jogos de moto de hoje, é um jogo que sobreviveu sim ao tempo e não deixa a desejar perante aos jogos de moto de hoje. Não sei se eu vou disponibilizar no Discord do canal devido a esses eventuais bugs que eu encontrei no meu gameplay, mas se eu tiver saco pra isso, eu vou por lá. Só sei que eu tô agora a fim de te sugerir mais esses 2 ótimos vídeos, eu garanto que você vai gostar bastante dessas análises. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.